dia, meus queridos alunos. Bom dia, família sebiana. Bom dia muito especial para os pais dos nossos alunos e também para as nossas queridas representantes da Positivo, Silvia e Paula. Elas sempre também escutam, nos dão o prazer, né, de escutar e ver esse momento de meditação que nós temos aqui em nossa escola. Então, nosso caloroso abraço para todos vocês. Nesta manhã, queridos, nós vamos meditar mais uma vez num fato muito importante que aconteceu na vida de Jesus, no ministério dele. Ele tinha um propósito, como nós falamos na semana passada, ele, o mestre dos mestres, o professor por excelência, ele tinha um propósito de ensinar aos seus discípulos. Ele tinha várias formas de ensinar e passar para eles o amor de Deus. E dessa vez, Jesus então estava com eles e mandou que eles fossem para o outro lado do lago, né? Para o outro lado do lago chamado Genezaré. Enquanto isso, Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Jesus tinha o costume de orar, de estar em sintonia com o Pai, né? Buscando do Pai as decisões, a vontade dele para o ministério que Jesus precisava desempenhar. E isso significa que nós também precisamos ter muita intimidade com Deus. Precisamos estar todos os dias, a todos os momentos, buscando a Deus, conversando com Ele, pedindo a Ele orientação para as nossas atividades. Então, a meditação de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Então, como eu falei para vocês, Jesus despediu a multidão, foi orar, né? E os seus discípulos já estavam a longa distância, né? No barco, e na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma! E gritaram de medo. Olha que eram homens, né? Pescadores, mas eles ficaram com medo. Eles não estavam vendo que realmente era Jesus. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe então Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamou: Senhor, salva-me, socorra-me. Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que declaração linda daquelas pessoas para com Jesus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Deus, muito obrigado pela tua palavra. E que a tua palavra faça entender a nossa mente o que o Senhor quer transmitir para nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Oh, meus queridos, olha que história interessante. Vocês já viram alguém andar por sobre o mar? Né? Então, às vezes as pessoas no jet ski, não é? Andam, mas ali é um aparelho, ali é um automóvel, né? Que anda sobre as águas.
Muito bem. Mas ver alguém andar por sobre as águas? Eu mesma nunca vi. Só conheço a história de Jesus. Então, Jesus mandou que os seus discípulos fossem, que fossem na frente do barco, e ele ficou despedindo a multidão, depois subiu no monte para orar, como eu já falei antes, e agora já era tarde, tarde da noite, ele então foi ao encontro dos seus discípulos. E ele foi caminhando sobre as águas. E como vocês ouviram a história, quando Jesus foi se aproximando, os seus discípulos que nunca tinham visto aquilo, começaram a gritar com medo. É um fantasma, é algo do outro mundo, como sempre acontece, As pessoas verem algo estranho e acharem, que é um fantasma, disseram. Então Jesus disse para eles: ore, não tenham medo não, sou eu. E aí os seus discípulos se acalmaram. Mas Pedro, que era aquele discípulo que era assim, ele gostava logo de se envolver com as coisas, de participar, ele então pediu a Jesus: ó Senhor, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá também me encontrar contigo andando por sobre o mar. E Jesus disse: venha, porque Jesus declarou para os seus discípulos que o poder que Deus deu a ele, os discípulos dele, se lhe obedecerem, também farão as coisas que ele fez. Então Pedro começou a andar por sobre as águas. Eu posso imaginar, Pedro estava todo se achando, andando por sobre as águas, e lá junto de Jesus, como que dizendo para os seus colegas: olha como eu sou, Pois bem, mas só que de repente as ondas começaram a se agitar. Pedro teve medo e ele começou a descer na água e a se afogar. E Jesus então, aí ele gritou por socorro, ele gritou para Jesus, não é isso? Senhor, salva-me. Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro, levantou Pedro, e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé. Gente, o que é fé? Fé é nós acreditarmos naquilo que não vimos, mas temos certeza que vai acontecer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós sabemos que vai ter o final da sexta-feira, vai ter o dia de sábado, vai ter o dia de domingo. Nós acreditamos que vamos alcançar esses dias pela fé que temos. Agora, ninguém pode garantir nada, porque temos sim fé em Deus que pode acontecer tudo segundo a sua vontade. Bem, então quando Jesus levantou Pedro da água, os dois subiram no barco. Claro que agora ficou tudo calmo, que a tempestade passou. E todos que estavam ali no barco, que viram o que aconteceu, eles então adoraram a Jesus e disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aquelas pessoas puderam declarar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, porque presenciaram algo extraordinário, algo que nunca tinham visto, certo? Agora eu quero chamar a atenção sua para o seguinte: Pedro se mostrou logo corajoso, foi logo estar com Jesus. Mas Pedro precisava ter fé em Jesus. Talvez Pedro quisesse ser o mais excelente de todos, por isso que ele pediu logo a Jesus para andar também sobre as águas. Mas Jesus quer que nós sejamos pessoas simples, pessoas humildes. Jesus mostrou para Pedro que o mais importante na nossa vida é a gente ter confiança nele, saber que tudo e em tudo dependemos dele.
Mesmo que as tempestades venham, mesmo que seja impossível aos nossos olhos fazermos alguma coisa, mesmo que alguém diga para você, você não vai conseguir, isso é difícil demais, mas se você buscar a Deus através de Jesus, e Jesus lhe encorajar, Jesus disser para você, não tenha medo, faça, tenha fé e confiança nele, que o que ele lhe prometeu vai acontecer. Muitas vezes nós estamos como Pedro, né? Falta-nos muitas vezes a coragem, essa fé, a confiança. Muitas vezes estamos caminhando muito bem, sem nenhuma dificuldade, como Pedro também estava andando ali sobre as águas. Mas o que foi que aconteceu? Ele enfraqueceu a sua fé. Muitas vezes também acontece isso conosco. Muitas vezes nós enfraquecemos a nossa fé, deixamos de confiar no Senhor e aí começamos a perecer, né? Precisamos ter confiança no Senhor, dizendo, tudo eu posso naquele que me fortalece, que é Jesus, que é o Senhor. Jesus não deixou Pedro se afogar. Jesus também não deixa a nós também nos afogarmos nas dificuldades que temos na nossa vida, porque Ele nos garante, eis que eu estou com vocês todos os dias. É só nós gritarmos por Ele, clamarmos por Ele, Senhor, me ajude, me socorra, que Ele está 24 horas cuidando de nós. Nós podemos estar dormindo, aquele sono tranquilo, Ele está cuidando de nós. Vocês já viram quando alguém está no hospital, né, que as enfermeiras, os enfermeiros estão indo no horário certo, acordar para dar o remédio, trocar o soro? Já viram como eles ficam, né, cuidando de nós? Jesus fica assim, 24 horas cuidando de nós. Às vezes nós estamos passando por um perigo, mas Ele está ali, cuidando de nós. Quando clamamos por socorro, Jesus nos ouve e nos socorre. Jesus então disse para Pedro, por que você duvidou? Por que você teve pouca fé? Queridos, não duvidemos do que Deus pode fazer por nós. Tenha fé, tenha confiança. Creia que se Deus prometeu algo para você, Ele cumpre. Ele diz para nós assim, olha, não temas. Ou seja, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não te assustes, nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Ele cuida de nós. Ele está presente em nossa vida, mas Ele quer ter intimidade conosco. O que é ter intimidade? É você estar tão íntimo de uma pessoa, ou ser íntima de uma pessoa, a ponto de que tudo que você precisa, você vai e conversa com essa pessoa. Qualquer dúvida que você tem, às vezes algo que está lhe incomodando, lhe aborrecendo, você vai e conversa com essa pessoa, porque você tem o quê? Intimidade. Quantas vezes você sente alguma coisa, você chama logo por mamãe ou por papai, para vir lhe socorrer. Por quê? Porque vocês têm intimidade. Intimidade é relacionamento, né? Pedro tinha intimidade com Jesus, tanto é que ele disse assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, então deixe que eu vá também andar por sobre as águas. E Jesus disse, venha Pedro. Só que Pedro não precisava duvidar como ele duvidou, mas pela intimidade que ele tinha com Jesus, ele pôde gritar. Ele não gritou pelos seus colegas que estavam no barco. Ele não pediu para alguém jogar uma corda para ele lhe salvar. Ele não pediu para alguém jogar o remo para ele segurar o remo. Não. Mas ele gritou para Jesus. Ele pediu para Jesus. Ele gritou assim, Senhor, salva-me, ajude-me, socorra-me. E Jesus foi lá, né, pegou Pedro pela mão e socorreu Pedro, salvou Pedro. A quem nós temos pedido socorro?
A quem nós temos pedido para nos ajudar? A quem nós temos mantido um verdadeiro relacionamento? A quem nós temos confessado os nossos pecados? A quem nós temos conversado as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas e também as nossas alegrias? Tem uma pessoa que é especialista em nos ouvir e nos socorrer. E esta pessoa se chama Jesus. Jesus poderia fazer uma outra coisa qualquer naquela noite, mas ele foi ao encontro dos seus discípulos, andando sobre as águas, com o propósito de que os seus discípulos entendessem que ele tem poder sobre todas as coisas, que ele é poderoso. E se ele tem poder sobre as águas, ele tem poder também sobre todas as demais coisas. Ele tem poder para cuidar de mim, para cuidar de você, para cuidar da nossa vida, para estar conosco, nos abençoando. Vamos pensar nisso nesta manhã. E vamos lembrar de que precisamos ter fé. Não pouquinha fé, mas precisamos ter muita fé. Em quem? Em Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É aquele que cuida de nós e é aquele que quer ter um relacionamento conosco, onde nós podemos, nesse relacionamento com Ele, podemos contar tudo para Ele e ter certeza de que Ele nos ouve, de que Ele cuida de nós de uma maneira extraordinária. Que Deus continue nos abençoando, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus estudos, a avaliação que você vai fazer daqui a pouco. Você já parou para orar, para pedir a Deus para lhe abençoar? Você estudou? Porque se você não estudou, não adianta você agora pedir a Deus para lhe abençoar, porque você não cumpriu com a sua responsabilidade. Mas se você estudou, se você prestou atenção às aulas, então tenha certeza de que Jesus está aí do seu lado para lhe ajudar, tá bom? Um bom final de semana, Deus continue cuidando de nós, nos abençoando, e lembre sempre que Jesus é o nosso amigo por excelência e Ele quer continuar tendo intimidade conosco. Amém? Um beijo no coração, não esqueçam da máscara, onde você for, vá com a sua máscara, olhe, usando o álcool em gel a toda hora, lavando bem as mãos e se cuidando, tá bom? Tchau. Oh, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que tu és para mim, Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele.
erga as minhas mãos a ti, Senhor, e te adoro, Deus. Diga pra ele, aleluia. Adora ao Senhor, erga a tua voz, oh, adora a ele, aleluia, aleluia, aleluia ao teu nome. Tu és, Senhor, a minha canção. Tu és o motivo do meu louvor, Senhor. Oh, glórias ao teu santo nome, Deus. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Aleluia.